Então, gente, continuando a aula sobre o papel do biofilme em formação de lesão arteriosa, aqui é a minha tela. Como a gente já discutiu na primeira parte da aula, a microbiota residente ela tem inúmeros benefícios no organismo, né? Muitas vezes ela vai ter artifícios, vamos dizer assim, para impedir com que outros micro-organismos, né, potencialmente muito mais patogênicos para o ser humano, se desenvolva ali. E a gente já sabe, né, já foi identificado mais de 1.200 micro-organismos diferentes que colonizam a cavidade bucal. E é muito importante que a gente entenda que a cavidade bucal ela não é um ambiente homogêneo, né? Então, ela possui microambientes distintos. E por consequência, né, eu vou ter micro-organismos, né, que têm mais afinidade em se fixar e se desenvolver em um microambiente do que em outro. Então, eu tenho micro-organismos que têm mais afinidade para a língua, eu tenho micro-organismos que têm mais afinidade para colonização de superfície lisa, outros para colonização de superfícies cicatrículas e fissuras, outros para colonização do sulco genital. Né? Então, a gente tem que entender que a cavidade bucal ela tem diversos microambientes e que, por consequência, eu tenho o desenvolvimento de diversos micro-organismos diferentes em cada um desses ambientes. Mas, para o desenvolvimento da lesão periosa, um micro-organismo, né, para que ele seja capaz, né, de ocasionar, vamos dizer assim, de participar da formação do processo da lesão cariosa, ele tem que ter duas características principais, as mais importantes. Então, a primeira característica principal é que esse micro-organismo ele tem que ser capaz de pegar os carboidratos, ou seja, a sacarose oriunda da dieta, e fermentar para produzir, né, energia para si próprio, né? Então, para se reproduzir e se sobreviver naquele meio. E, além disso, né, a outra característica principal que esse micro-organismo tem que ter a capacidade de viver em ambientes ácidos e continuar a se reproduzir. Então, observem que coisa interessante esse micro-organismo bacteriano. Então, quando eu faço a injeção de sacarose, né, essas bactérias, as bactérias, vamos dizer assim, que são mais capazes, né, de participar da formação do processo de lesão cariosa, como que funciona o metabolismo dela? Elas vão pegar, né, a sacarose, vão quebrar ela, né? Ela vai quebrar, vai entrar no ciclo, e ela vai quebrar em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Quase que eu erro. E aí, o que é importante? As bactérias mais patogênicas para a cárie dentária, além de elas entrarem aqui no ciclo, tá vendo? Pega a glicose, produz ATP, né? Produz energia para ela mesma, e tem como subproduto lá no final o ácido, né? Subproduto da fermentação é o ácido. As bactérias mais patogênicas para a cárie dentária, elas têm duas características que são muito importantes e que têm relacionamento com esse metabolismo microbiano. As bactérias mais patogênicas, observem, eu não consigo apontar para vocês aqui no slide, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar para que vocês entendam. Vamos ampliar aqui. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Vamos lá. Aqui. Então, pessoal, então ela vai pegar, né, esse carboidrato que você ingeriu, né, vai entrar aqui no ciclo, vai produzir energia, vai ter como subproduto a produção de ácido. Só que as bactérias mais patogênicas para a cárie dentária, elas têm duas características principais. Elas conseguem, né, pegar essa glicose e em momentos, né, que o metabolismo bacteriano está saturado, né, elas não estão precisando produzir mais, essas bactérias elas conseguem fazer uma reserva endógena para ser usada em momentos de restrição de carboidratos. Então, elas conseguem fazer essa reserva endógena e armazenar, né, na forma de polissacarídeos intracelulares, que nesse esquema está escrito IPS em inglês, né? Então, olha que coisa esperta dessa bactéria, né? Então, ela consegue, desse micro-organismo, ela consegue, a gente fez a injeção de açúcar, saturou o metabolismo microbiano,
ela fala, opa, vou guardar aqui um pouquinho, porque vai ter em algum momento que eu não vou ter ingestão de sacarose. Essa pessoa aqui não vai fazer ingestão de sacarose. Então, ela faz uma reserva, né, que pode ser usada, e aí o que o seu metabolismo ele vai continuar, né, mesmo quando eu não tiver feito a ingestão de sacarose, porque ela armazena na forma de polissacarídeos intracelulares, né, que é o PIC, que a gente chama em português, polissacarídeos intracelulares. Além disso, essas bactérias, né, esses micro-organismos mais patogênicos para a cárie dentária, além dos polissacarídeos intracelulares, eles são capazes de formar os polissacarídeos extracelulares. Por que esses polissacarídeos extracelulares eles são tão importantes? Eles têm esses três principais, que são esses nomezinhos que vocês estão vendo aqui, é o glucano, mutano e frutano. Né? Então, o que esses são? Ela pega esse carboidrato, né? Forma esse produto aqui, e esse produto ele tem duas funções muito importantes. Primeiro, que ele vai contribuir para a fixação bacteriana, né? Então, ele vai melhorar a fixação bacteriana. Então, obviamente, eu melhoro a resistência, né, desse biofilme, eu contribuo para uma maior patogenicidade desse biofilme. E, além disso, eles participam, né, da produção da matriz do biofilme. Então, um micro-organismo que tem capacidade de sintetizar polissacarídeos extracelulares, PEC, que a gente chama, normalmente produzem um biofilme muito mais patogênico, produzem um biofilme muito mais denso, mais, vamos dizer, poroso. E o que significa esse poroso? Então, ele consegue, né, difundir mais ali os ácidos, difundir mais o açúcar que é ingerido. Então, os micro-organismos que têm a capacidade de produzir o PIC, que são os polissacarídeos intracelulares, e o PEC, que são os polissacarídeos extracelulares, eles são micro-organismos muito mais patogênicos para a cárie dentária. Porque, mesmo em condições de restrição de ingestão de carboidrato, eles têm uma reserva que eles podem usar para o seu metabolismo e, consequentemente, a produção, né, gera o subproduto do ácido, e aí, consequentemente, vai gerar uma queda no pH. E, além disso, né, eles produzem uma matriz de biofilme muito mais patogênica, uma matriz de biofilme mais pegajosa, mais porosa, e que isso contribui muito para a fixação bacteriana, né? Que torna o biofilme muito mais patogênico. Então, conseguem entender, só de olhar esse esquema, que um biofilme formado na presença de sacarose é um biofilme muito mais patogênico para a cárie dentária, é um biofilme muito mais problemático, e sem falar da influência da cárie dentária na alteração ecológica desse biofilme que a gente já discutiu na teoria da placa ecológica. E aí, não à toa, né? Se a gente fosse listar assim, quais são as características ideais para que o micro-organismo seja cariogênico, né? Então, a primeira característica que ele tem que ter é a capacidade de transportar rapidamente açúcar fermentável, né? Carboidrato, quando em competição com outras bactérias, e convertê-los em ácido, né? Então, a capacidade de pegar o açúcar para o seu próprio, né, para o seu metabolismo e produzir o subproduto, o ácido, né? E, obviamente, a Streptococcus mutans, ela tem essa capacidade. Uma outra capacidade é a capacidade de manter o seu metabolismo de açúcar mesmo em condições ambientais extremas, né? Não só manter o seu metabolismo, como se multiplicar, por exemplo, em ambientes muito ácidos. Assim como o mutans tem, e o lactobacillus também tem. Outra característica muito importante, né? E que deixa essa bactéria mais cariogênica, nesses micro-organismos mais cariogênicos, são a produção de PIC-PEC, que a gente discutiu no slide anterior, né? Que é a produção dos polissacarídeos intracelulares para o momento de ausência de ingestão de sacarose, de carboidrato, e polissacarídeos extracelulares, que vão apoiar a estrutura do biofilme, vão ajudar a concentrar os ácidos em regiões distintas desse biofilme, então gera um biofilme mais pegajoso, um biofilme mais poroso, né, que vou conseguir
difundir ali melhor os ácidos. E não o bastante, né, como vocês estão vendo aí, o Streptococcus mutans, ele tem praticamente todas as características desejáveis, vamos dizer assim, uma bactéria ser cariogênica, e o Lactobacillus também. Então, consigo entender agora por que, né, estamos falando do biofilme, a aula é sobre biofilme, mas a importância, né, do papel da sacarose, né, a influência que ela causa na formação do biofilme, nas características desse biofilme. O biofilme, pessoal, ele tem vamos dizer assim, uma cronologia de formação, né? Ele vai amadurecendo com o tempo. Então, a primeira parte, né, da formação do biofilme é a formação da película adquirida, né? Então, eu tenho a formação da película adquirida, logo em seguida eu tenho a fixação dos primeiros colonizadores bacterianos, ou seja, dos micro-organismos pioneiros, né? Depois eu tenho a formação da coadesão e crescimento dessas bactérias fixadas, levando à formação de microcolônias, que eu vou mostrar uma foto muito bacana dessas microcolônias. Depois, né, eu vou ter ali, pela teoria da placa ecológica, eu vou ter ali uma sucessão microbiana, né, que vai levar ao aumento da diversidade das espécies, ao mesmo tempo que continua crescendo as microcolônias. E aí, eu tenho uma comunidade clímax, ou um biofilme maduro, que a gente costuma chamar, com um biofilme mais ou menos de uma semana em formação. Coisa importante para vocês entenderem. A fixação, o crescimento, a remoção, a recolocação de bactérias, ou seja, todas essas etapas aqui, né? Elas podem acontecer ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho um sítio que está acontecendo em uma fase, outro sítio que está acontecendo em outra fase. Então, não significa, por exemplo, né, que eu preciso, se eu ficar uma semana sem, né, escovar os dentes, eu vou ter de maneira igual o biofilme uma semana maduro. Não significa isso, porque em cada região essa formação pode estar em um processo, em um passo, né? Então, o primeiro passo é a formação dessas glicoproteínas, da película adquirida, que é formado por glicoproteínas, né, por proteínas salivares, a gente já discutiu na aula da saliva, e ela forma essa película, e essa película ela vai propiciar, né, a primeira adesão bacteriana, e as características, né, do dente e as características da bactéria, né, o ambiente, ele vai determinar, igual que a gente já falou, que né, a cavidade bucal apresenta diferentes microambientes, e sim ele vai determinar qual bactéria vai predominar em certas superfícies, né, pela predileção dela. Então, o primeiro momento, né, depois da formação da película adquirida, é a fixação e crescimento dos micro-organismos, né, que acontece nas primeiras 24 horas. Então, eu tenho, logicamente, igual a gente discutiu, eu tenho um modo de fixação seletivo bacteriano, né? Então, a película adquirida, ela já funciona como um modo de selecionar quais tipos de micro-organismos vão poder se fixar ali. Então, isso é um fator, inclusive, de proteção para o nosso organismo, né? E a bactéria, assim como, né, dá para ver bem claramente na foto, ela possui um sistema de reconhecimento na sua superfície, né, com adesina e receptores da película. Então, é um importante meio para a regulação da colonização bacteriana na película. A partir, né, dentro dessas primeiras 24 horas, mas a partir das 12 horas, eu tenho um aumento significativo em número, né, de bactérias, né, em número de micro-organismos ali. E em 24 horas, no primeiro dia, eu vou ter praticamente a superfície toda coberta de micro-organismos de maneira não uniforme em espessura, né? E eu vou ter uma proliferação microbiota maior na raiz por causa da aspereza, né? Das irregularidades da raiz. E nesse momento eu vou ter Streptococcus, micro-organismos predominantes, vamos dizer que são os Streptococcus não mutas e os Actinomyces. Depois eu vou entrar numa outra fase de desenvolvimento do biofilme, que é a fase de fixação e crescimento. Então, essas espécies que eram predominantes lá na primeira fase de crescimento, lá na primeira fase de fixação e crescimento, que seriam os não mutas e os actinomyces, né? Eles vão usar moléculas endógenas para fonte do seu próprio metabolismo. E aí que vai começar a teoria da placa ecológica. Então, esses micro-organismos pioneiros e residentes,
né, como produto do seu próprio metabolismo, vai gerar condições para que haja, né, uma sucessão microbiana ali. E essa sucessão microbiana, ela se dá entre o primeiro e o sétimo dia de formação do biofilme, onde há uma mudança, né, uma troca no padrão de micro-organismos predominantemente ali que colonizam aquela superfície, né? E aí, além de, né, como existe essa sucessão microbiana, existe essa colonização, e aí vai começar a acontecer uma competição ali, né? Então eu vou ter falta de nutrientes, eu vou ter acúmulo de produtos metabólicos que podem ser inibitórios né, e baixas sucessivas de pH. Então eu vou ter um aumento da anaerobiose ali, e aí começam a se desenvolver ali, na sucessão microbiana ela continua, e começa a se desenvolver ali somente espécies, né, que conseguem se sobreviver a esse novo habitat, a esse novo ambiente que foi gerado, né, pelo produto do próprio metabolismo das espécies que vieram antes. Por isso que a sucessão microbiana ela acontece. E aí, nessa sucessão quando se dá a sucessão microbiana, né, entre esses primeiros 7 dias, né, os micro-organismos eles começam a se organizar em microcolônias, né? Que são os organismos filamentosos, como na foto, tá vendo? Então, eles têm um filamento central e em volta, né, esses micro-organismos eles se aderem. Na primeira imagem, né, do lado esquerdo meu, então você vê um corte sagital dessas microcolônias. Então, eu tenho um filamento central com esses micro-organismos em volta, né? E aí esses organismos filamentosos eles já começam ali a secretar a matriz do biofilme a partir da sacarose. E aí, de novo, reforçando a importância, né, a influência da sacarose na formação, na característica desse biofilme. E aí essa anaerobiose, né, essa baixa de pH, essa falta de oxigênio que é criada pelo produto do metabolismo bacteriano, dos micro-organismos, vão guiar a sucessão microbiana. E aí, com uma semana, eu vou ter como idade clímax, o biofilme maduro, né? Muitas vezes isso não significa que está doente, isso acontece em equilíbrio, né? Lembrando que em cada região da cavidade bucal eu vou ter micro-organismos predominantes, né? Porque a cavidade bucal ela tem microambientes, então eu tenho espécies, né, diferentes para cada um desses microambientes. E aí, gente, coisas que são importantes a gente considerar, né? Então, quando eu tenho um biofilme maduro com uma semana ou mais, né, eu já começo a ter, pela densidade desse biofilme, propriedades de difusão diferentes. Então, por exemplo, com um biofilme de 7 dias de formação, eu já tenho uma limitada penetração do flúor advindo, por exemplo, da escovação ou da água fluoretada, né, ou da aplicação profissional de flúor. Então, isso é muito importante. Então, observem esse gráfico, eu adoro esse gráfico, que fica muito fácil de a gente entender a teoria da placa ecológica e desenvolvimento do biofilme. Eu vou fechar aqui só para eu conseguir apontar para vocês. Então, observe que aqui eu tenho, né, eu tenho a quantidade de micro-organismos viáveis, né, onde está a minha seta, e aqui eu tenho o número de dias de formação do biofilme, né? Então, observem que no começo, né, no primeiro dia ali de formação do biofilme, observem que eu tenho a maior predominância de micro-organismos aeróbios ou facultativos, né? Então, eu tenho aqui um predomínio de Streptococcus, não mutans, que é o mais predominante. E aí, por exemplo, né, e eu tenho baixa, né? Eu tenho poucos micro-organismos anaeróbicos. Por exemplo, o Fusobacterium, os Actinomyces, a Veonella, por exemplo, né? Então, observem que ao longo dos dias de formação, né, do biofilme, o que acontece? Eu vou tendo uma mudança no perfil de colonização bacteriana. Enquanto no começo eu tinha ali uma predominância de anaeróbios, de facultativos ou de aeróbios, no final eu vou ter ali a predominância de micro-organismos anaeróbicos. Então, por exemplo, olha aqui, que é a Veonella, né? Então, eu tenho no começo, ao longo dos dias de formação, eu vou aumentando a minha contagem bacteriana. Isso é muito claro de se observar
aqui no fusbactério, né? Então ela começa praticamente inexistente, a sua contagem bacteriana no começo de formação do biofilme, e lá com o biofilme maduro, 7 dias, ele tem o seu ápice, né? Então tem um ápice na porcentagem de micro-organismos viáveis dessa espécie. Então observem que com esse gráfico eu consigo visualizar muito claramente a teoria da placa específica, né? Então deixa eu voltar primeiro. E aí, tem um dado que é importante, foi feita uma pesquisa, né? E eles observaram que os biofilmes, para que eles sejam capazes de produzir ácido, né? Vamos dizer assim, né? De formar ácido como subproduto, eles precisam ter até 2 dias de duração, né? Então, eles só conseguem produzir ácido no segundo dia de formação. Em resposta a um desafio de sacarose, né? Que vai ser suficiente para causar a desmineralização do esmalte. Não é que eles não produzam, né? Mas é que uma quantidade suficiente para causar a desmineralização, né? Então, observem que eu só consigo, né, pelas figuras ali, eu só consigo, né, formar desmineralização do esmalte a partir de 2 dias de formação do biofilme. Isso significa que eu posso ficar 2 dias sem escovar o dente? Obviamente que não. Como eu falei, às vezes em cada superfície, esse processo do desenvolvimento do biofilme está acontecendo em um estágio. Então, não significa que a pessoa pode ficar 2 dias sem escovar o dente, obviamente. E aí, para finalizar essa parte do biofilme, é importante a gente entender por que as bactérias se organizam no biofilme, né? Então, as bactérias, né, os micro-organismos, eles se organizam no biofilme porque isso gera para eles vantagens, né? Diversas vantagens. Então, o biofilme, né, quando as bactérias, os micro-organismos estão organizados em um biofilme, eles apresentam características e vantagens que quando eles são células isoladas ou células planctônicas, eles não apresentam. Então, por exemplo, né? Então, uma célula planctônica, uma célula isolada, eu preciso, né, de uma concentração de clorexidina 10 vezes maior, né, que é a concentração inibitória, para essa célula, para o biofilme, do que eu precisaria para uma célula planctônica, né? Então, eu preciso, num biofilme jovem, em comparação com o biofilme maduro, eu preciso de uma quantidade de clorexidina até 4 vezes maior. Então, as propriedades de uma comunidade bacteriana, elas são muito mais, inclusive, do que a soma das suas espécies constituindo de maneira isolada. Porque, além delas somarem, elas se potencializam muitas vezes, né? E aí, para fechar, o que eu espero que vocês tenham entendido dessa aula sobre o biofilme, pessoal, é que eu falei muito pouco, inclusive, nome de micro-organismos, né? Então, para a cariologia, para a gente entender o processo de formação da lesão cariosa, né? Isso, inclusive, é uma frase do Ferjeskov, que é o autor do livro, né, que mais explica, mais aprofundado sobre cariologia. Pode ser reconfortante para o estudante, né? Saber que é menos importante eu lembrar os nomes específicos de cada bactéria do que entender o seu papel potencial na comunidade do biofilme e no processo de saúde e doença. Então, pouco me importa se vocês sabem quem são os micro-organismos pioneiros, mas eu quero que vocês entendam como esse processo, como o papel, como a sacarose vai influenciar na formação e na característica do biofilme, quais são as características que esse micro-organismo precisa ter para ser potencialmente cariogênico, né? E obviamente que tem 2 nomes que a gente fala muito, né? Que eu falei durante a aula, que são 2 nomes que se destacam, mas não são só, né? Então não deem tanta importância ao nome do micro-organismo, sim ao papel que ele exerce no processo de saúde e doença. Bom? Então, por hoje é só. Deixa eu interromper o compartilhamento e até a próxima.